pessoal, eu sou a Lilage e esse aqui é o Vênus em Arte, trazendo a visibilidade feminina para a história da arte, tanto no YouTube quanto no podcast que está disponível em diversas plataformas. É só escolher a sua favorita aí. Estamos na nossa série, terminando a nossa série sobre o pós-impressionismo. E hoje nós vamos falar de uma artista australiana. Falamos de uma neozelandesa aqui semana passada. E hoje vamos falar de uma australiana, que é a Grace Kensington Smith. Nascida Grace Smith em 20 de abril de 1892, lá na Austrália, ela é descendente, ela é filha de um advogado da coroa britânica nascido em Londres, e a mãe dela também se chamava Grace, ela tem o nome da mãe. E aí, a Grace passou um período estudando arte antes de realmente produzir as artes dela. Nos primeiros 20 anos de vida, ela teve aula com alguns professores ali na Austrália, australianos ou não. No final, assim, da sua adolescência, assim, com quase 20 anos, ela e a irmã dela viajaram para Inglaterra, passaram 2 anos na Europa, e ela também estudou desenho por lá, tanto em Londres quanto e principalmente em Berlim, na Alemanha. E aí, em 1914, quando terminou essa viagem, ela voltou para a Austrália, foi para Sydney. A família dela tinha alugado uma casa em Sydney, que foi aonde ela viveu até o fim da sua produção artística. Enquanto ela produziu, ela morou nessa casa. E mais tarde, eles também compraram essa casa e renomearam a casa para Kensington. E aí a mãe dela sugeriu que ela introduzisse esse nome no seu nome artístico e tudo. E foi assim que Grace Smith se tornou Grace Kensington Smith. Nisso, ela voltou a ter aula com um dos seus professores que a tinham ensinado antes dela ir para a Europa, o Antônio Dattilo Rublo, que era um professor que tinha muitas alunas moças. Ele ensinava moças na Austrália a pintar. E aí foi nesse momento, tendo aulas com o seu antigo mestre novamente, que ela realmente começou a pintar. O Rublo teve contato com a arte modernista quando uma ex-aluna voltou também da Europa, muito influenciada pelos movimentos, a Nora Simpson. E ele ficou muito impressionada pelo trabalho que os modernistas estavam fazendo na época. Principalmente Cézanne e Van Gogh, que eram ali 2 pós-impressionistas. Então a Grace acabou sugando essa referência que ele sugou da Nora também, fazendo com que esses artistas influenciassem a obra dela de maneira muito forte. Só que nessa época, o que estava acontecendo ali em 1914? Tinha estourado a Primeira Guerra Mundial. Quando a primeira obra que você tem conhecimento da Grace saiu, em 1915, já era um pouco sobre esse contexto que eles estavam vivendo, mostrando um pouco do que era ser uma pessoa que tentava ajudar as pessoas que estavam na guerra. Essa obra se chama A Tecelã de Meias e mostra a irmã dela tecendo meias para as pessoas que estavam sendo atingidas pela guerra. Em 1915 e em 1927, ela começou a expor obras junto com outras pessoas em exposições variadas a cada 3 ou 4 anos por aí, até que em 1928 teve a sua primeira exposição solo. Ela continuou expondo tanto sozinho quanto com outras pessoas. E aí, em 1940, alguns amigos dela enviaram uma das obras dela para a Galeria de Arte Nacional de New South Wales, fazendo com que, assim, o nome dela comece a circular em algumas mostras e exposições que aconteceram na Austrália e até em outros lugares do mundo, pipocando aqui e ali. Foi quando ela começou a ter notoriedade com o seu trabalho. A Grace produzia numa cabana que tinha no quintal da casa dela, dessa casa de Kensington. Só que ao longo da década de 30, os pais dela morreram, um no início e o outro no final da década. Então, ela acabou se tornando a chefe da família dela. E com isso, ela assumindo como a dona da casa, ela pôde
ter um estúdio muito maior. Ela levou o ateliê dela para dentro de casa, num cômodo grande, arejado, bem iluminado, muito legal, que ficava do lado do quarto dela. Isso ajudou com que ela conseguisse produzir melhor e com mais facilidade mesmo, abordando principalmente temáticas das épocas em que viveu. Arte não só como expressão e decoração e tudo mais, as coisas que a gente pensa como arte tradicionalmente, mas também como um registro histórico do que era viver as duas guerras mundiais ali na Austrália, porque ela pintou durante as duas. Também é conhecida pelas suas obras retratando a construção da Ponte Harbour lá em Sydney e o seu cotidiano, sabe? Algumas paisagens externas, mas também como era a vida dela dentro de casa, no seu dia a dia, naquela casa da família dela. Esse registro de como era ser uma mulher artista, ou mulher mesmo de forma geral, na sociedade, nessa primeira metade, começando a ir para a segunda metade do século XX. Na década de 1960, então, ela começou a ser amplamente conhecida. Tem muito destaque no mundo inteiro, mas principalmente na Austrália. Ela é um nome grande das artes australianas, muito responsável por isso, de fazer o pós-impressionismo ser difundido por lá, um movimento assim, sem muitas regras, sem ficar seguindo o que era esperado de quem ficou muito tempo preso ali no clássico, no realismo, no romantismo. Em 1973, a Galeria Nacional de Arte de New South Wales fez uma retrospectiva, uma exposição retrospectiva de todo o trabalho, toda a vida artística da Gracie. Esse foi o mesmo ano em que ela ganhou o título de oficial da Ordem do Império Britânico e também o ano em que parou de pintar. Ela então se mudou para uma casa de repouso e morreu em dezembro de 1984, aos 92 anos. A Gracie ainda é um nome forte das artes visuais da Austrália. Ela tem uma galeria de arte com o nome dela lá, que foi inaugurada em 2013, que é numa casa que antes era uma pensão só para moças, então é bem significativo. Agora nós vamos conhecer 5 obras da Gracie para vocês verem como é que era essa produção dela. Gosto de começar por autorretratos, quando possível, porque eu acho legal a gente ver como as artistas se retratavam. Esse primeiro, então, que vamos falar, é um óleo sobre cartão de 1948, que está na National Portrait Gallery, uma galeria nacional de retratos mesmo. Essa obra é um daqueles exemplos clássicos do pós-impressionismo, onde existe uma super confusão na tela que ainda assim você consegue enxergar perfeitamente o que está sendo retratado. São várias pinceladas fortes, não longas, mas fortes, de cores misturadas para formar nada mais nada menos do que o rosto dela, com um pouquinho ali do busto e tudo, com seus óculos redondos, seu cabelinho presinho, ela toda em tons de marrom e amarelo pastel, assim, olhando para o nada, pensando em tudo. Não tem nem muito o que falar sobre ela, mas é muito legal saber como os artistas se retratavam. Sua primeira obra, que foi para um museu e tudo, que está na Art Gallery of New South Wales, né, essa galeria aonde a obra estourou, a Tecelã de Meia de 1915 é um óleo sobre tela e retrata a irmã dela sentadinha tecendo meias. Essa obra é bem menos bagunçadona. As cores ainda têm aquele tchan de serem misturadas na tela ao invés de na paleta. Já são várias cores misturadonas para formar uma cor só que ela é muito mais uniforme que a anterior e também muito mais do início, né, da vida dela. A anterior é de mais de 30 anos depois. E aí a irmã dela tá num quartinho, parece que é um quarto, sentadinha, dá pra ver um papel de parede de florzinha,
Dá pra ver os materiais, né, pra tecer, tem uma linha do lado dela e tudo. Tá com uma roupinha super modesta, com uma blusa de frio. É uma obra que marca realmente esse momento do antes, né? E Sala Oriental Turramurra, que é ali onde ela morava, é uma obra muito diferente das anteriores. Ela tem as cores muito alegres, ela parece uma ilustração de livro infantil. É uma estrada com um morro super íngreme, assim, muito legal, porque já tem uns fios de eletricidade. Essa obra é de 1926, só que ela é uma aquarela, e o efeito da aquarela na tela é bem diferente, de fato, da tinta a óleo. Então faz sentido elas tão diferentes, ela tem essas cores tão mais alegres, a pincelada é muito diferente, é uma pincelada muito menos marcada, apesar de você ver uso de muitas cores, vários tons de verde, vários tons terrosos. Tem uma pessoinha andando numa carroça, assim, muito bonitinho, parece assim um fim de tarde e tudo mais. O céu tá escurecendo na imagem, tem um degradê que vai do branco até um azul mais escuro. Muito bonita essa obra, eu gosto bastante de aquarela. A Ponte em Curva, de 1930, é uma pintura da Ponte Harbor. Parece ser a construção da ponte, mas já dá pra ver assim, o contexto total em que ela está inserido. Tem a ponte ali ao fundo, com uma casinha na frente, talvez até uma igreja, porque tem uma cruz na frente. Talvez sim, talvez não, não sei. E matinhos e tudo. É uma pintura em têmpera, né? A gente não vê tanto artista dessa época usando têmpera, mas ela usou sobre cartão. Essa obra está na National Gallery of Victoria. E para fechar, de 1956, e muito mais semelhante ao autorretrato dela, nessa modo de construção de cor, tem a janela, um óleo sobre cartão, que está na Art Gallery of New South Wales também. Ela tem novamente as pinceladas marcadas, assim, é um pontilhismão, que são esses, não chega a ser nem ponto, mas essa construção de vários borrãozinhos geométricos que formam a imagem. E é como parece ser o estúdio dela, esse estúdio que ela teve dentro de casa depois que os pais dela morreram, que ela fez uma sala bem iluminada. Pode ser, porque parece que tem uns quadros num canto, etc. Muitos tecidos jogados, uma poltrona e janelonas assim no fundo. Então tem a grande possibilidade de ser isso. Estou aqui chutando, mas é uma obra que lembra no estilo o autorretrato dela e tem essa característica de ser um momento do cotidiano, um retrato do dia a dia da Gracie. Eu espero que vocês tenham gostado de conhecer a Gracie para engrandecer um pouquinho mais a nossa série sobre pós-impressionismo, que não acabou. Ainda tem mais artistas aqui ainda em janeiro desse movimento para a gente conhecer, conversar sobre e tudo mais. Então é isso que faremos. Conversem comigo nos comentários do YouTube e nas minhas redes sociais, que são todas Luli Laje, Luli com Y e Laje com G. Vejo vocês no próximo vídeo. Até lá!